Quem entrou. Vou entrar daqui a pouco. Bom dia, Carla, Arthur, Gabriel, Iane. Só com vocês, né? Bia, Luísa. Bom dia. Deixa eu só botar aqui para registrar aqui a presença de vocês. Hoje não entrou não. Presença ou nome. A presença. Vocês estão aqui. E o nome. Eu já sei o seu codinome. Aninha. Vocês dois não são Aninha? Não, Luísa não veio aqui. A Luísa aqui não tá. Tá certo. Luísa, né? Luísa que é Aninha. Pronto, agora já sei. Bia e Luísa, Aninha. Pronto. Vou ter aqui a foto agora. Todo mundo. Alguém entrar a tempo e juro. Caralho. De novo. Não tem quase ninguém hoje, né? Alguém não saiu nesse meu tempo. É isso, né? Não tem quase ninguém. Tá, vou projetar aqui para vocês. Apresentaçãozinha. Viu, Carlos? Eu vi. Não se preocupe, não. Hoje não tem quase ninguém, deu pra ver. Apareceu todo mundo aqui na minha tela inicial. E eu vi você, tá? Bom dia. Não se preocupe, não. Bom, tá aí a apresentação, né? Nas aulas antes da prova, né? E antes daquela aula das aulas de revisão, a gente começou a falar sobre a classificação, né, dos elementos químicos e começamos a falar falando um pouquinho da história da classificação dos elementos químicos, né? Como os elementos químicos eles são classificados ao longo do tempo, como eles vêm sendo classificados, né? Desde a antiguidade, né, até hoje em dia. E aí mostrei, né, lá um pouquinho da história da classificação dos elementos químicos, quando eu falei sobre a classificação periódica dos elementos químicos, né, que lá pelo Dmitry Mendeleev, né, e primeiro ele, né, classificando os elementos químicos de acordo com
a, a massa atômica, né? Inclusive, ele conseguiu prever, né, as propriedades de alguns elementos químicos que não existiam, que não existiam, né, mas que não tinham sido descobertos ainda pelos químicos e pelos cientistas. E a gente viu também depois, né, que logo após essa contribuição do Mendeleev, a gente viu a contribuição do Moseley, que classificou, né, os elementos químicos de acordo com seu número atômico, né, de acordo com seu número de prótons no interior do núcleo do seu átomo, e a gente viu que é uma característica que não se altera, né? Ou seja, a quantidade de átomos presentes no núcleo dos átomos é uma propriedade que não se altera, e ele percebeu que se poderia classificar os elementos químicos de acordo com a ordem crescente, né, de número atômico, e a partir daí ele fez essa classificação, que é a classificação que é utilizada até hoje, né? Muitos elementos químicos foram sendo descobertos, outros foram sendo criados sinteticamente, né, em laboratórios, né, pelo intermédio, pelos cientistas, né, ou seja, por obra do ser humano, e a partir daí esses novos elementos eles foram adicionados e seguindo as mesmas regrinhas, porque se percebia que isso era possível, né? Então, ao longo dos anos, né, os cientistas, os químicos e demais cientistas que trabalham com os elementos químicos, físicos também, né, que trabalham, eles foram fazendo diversos tipos de experimentos, experiências, né, com os elementos químicos, né, e essa série de experimentos e técnicas, né, experimentos com as partículas, né, gama, alfa, experimentos com campo magnético, experimentos com cargas elétricas, né, e dentre outros uma série de experimentos para se conhecer, né, a partir dessa grande gama de experimentos, experiências com os elementos químicos, é que foi possível se obter, né, ou seja, conseguir uma série de informações sobre as características dos elementos químicos, né? Então, hoje em dia, a gente tem um grande conhecimento sobre as características de todos os elementos químicos que a gente conhece, graças a essa série de experimentos que foram sendo feitos, né? E a partir dessa série de experimentos e de conhecimentos, né, foi possível começar a se criar alguns conjuntos, né, ou grupos, né, de elementos químicos que podiam ser destacados, né? Ser destacados e também serem agrupados, né? Ou seja, começou a se perceber que alguns elementos químicos, vários deles, né, se assemelhavam em algumas características e algumas propriedades, né? E se percebeu que se podia agrupar esses elementos químicos a, a partir disso, né? Então, o Dalton, por exemplo, aquele lá do primeiro modelo atômico que a gente viu lá no começo do ano, ele havia, por exemplo, percebido que os elementos químicos tinham seu próprio peso atômico, né? Ou seja, ele percebeu que cada elemento químico tinha o seu peso atômico, que a gente chama da massa atômica, né? Era o que chamava peso atômico era naquela época, né? Hoje em dia se refere à massa atômica. Até aí na apresentação tá como tem até peso atômico, né? Eita, sumiu isso aqui. Então, essas propriedades elas foram sendo descobertas, por exemplo, né? Então, ele percebeu isso lá no período dele, e outros cientistas também foram percebendo outras propriedades, né? Então, tem um cientista chamado Berzelius, que ele percebeu lá no século XIX, ainda, 2 séculos atrás, que ele foi percebendo, ele foi, como é que eu vou dizer? Notando, né, o peso de todos os elementos químicos conhecidos, ou seja, ele foi aprofundando os conhecimentos sobre o peso, né? E a partir desse peso foi aquela história lá que o Mendeleev foi fazer ordenar os elementos químicos de acordo com o peso, né?
Então, bom, então depois que tinha essa organização crescente pelo número atômico, eles perceberam que os elementos químicos eles ainda poderiam ser agrupados por outras propriedades que não só esse ordenamento crescente de acordo com o número atômico, ou seja, o número de prótons no núcleo dos átomos. Eles perceberam, por exemplo, que tinham alguns elementos químicos que tinham propriedades metálicas, outros que dentro desses grupos de elementos químicos que tinham propriedades metálicas, ele percebeu que tinha alguns deles que eram mais similares entre si e outros do que outros, né? Ou seja, até dentro desses elementos químicos que tinham esse conjunto de propriedades similares, ainda tinha subgrupos dentro dele, né? Ou seja, tinham outros mini grupos com outras propriedades mais parecidas, né? Então, por exemplo, você tinha eles dentro desse grupo de metais você tinha alguns que eram extremamente reativos, ou seja, que sofriam reações com maior facilidade. Você tinha outros que eram mais resistentes à corrosão, e aí por aí vai, né? Ou seja, aí foi se percebendo que tinham esses grupos com características e hoje em dia se construiu na tabela periódica atual a partir de todos esses conhecimentos e todas essas propriedades que foram se agrupando ao longo do tempo. Geralmente, como vocês podem observar aí na apresentação, na imagenzinha, geralmente na tabela periódica, né, os elementos químicos eles são representados, na maioria das vezes, eles vão estar representados dessa forma aqui. Eles vão estar dentro de um quadrozinho, né, onde no centro a gente vai ter o símbolo atômico, certo? Em maior destaque. Geralmente, aqui no caso aqui é no caso do hidrogênio, né? Então, você vai ter aqui no centro o símbolo atômico em maior destaque, certo? Geralmente, o número vem aqui em cima, é o número atômico, ou seja, o número de prótons, né? Às vezes esse número pode estar mais deslocado para a esquerda, mas geralmente aqui em cima vai estar o número atômico, né? Pelo menos na maioria das tabelas são assim. Às vezes tem uma outra variação da posição, às vezes mais para a esquerda, mais para a direita, mas geralmente está aqui acima o número atômico. O nome do elemento químico vem logo abaixo do símbolo, então aqui está aqui, hidrogênio. E abaixo do nome aqui, geralmente vai ter o peso atômico, a massa atômica. Né? Então, aqui do hidrogênio tem 1,0008 unidades, né? Que representa o peso ou a massa atômica. A gente geralmente trabalha como a gente já tinha feito, né? A gente ficou lá, fez as questões lá no começo de cálculo de massa atômica, geralmente a gente trabalha com o número fechado, arredondado, né? Então, geralmente considera 1, mas essa unidade não é sempre, não é na tabela periódica, geralmente a massa ela vai vir mais precisa, né? Então, a gente trabalha, por exemplo, com a massa de hidrogênio 1, mas na realidade ela é 1,0008. Aí, geralmente, a gente trabalha com esse número arredondado, para facilitar o cálculo, né? Então, é dessa forma que a gente vai representar, geralmente a gente representa os elementos químicos, certo? Então, essas são as informações que a gente encontra no, dos elementos, né? Então, aqui vocês podem observar que a gente tem uma tabela periódica. Então, aqui a gente tem todos os elementos químicos organizados, certo? Tem algumas tabelas que são mais atuais, tem umas tabelas que são mais desatualizadas. Às vezes vocês podem achar na internet alguma questão, uma tabela que tem mais elementos, outra que tem menos. É porque vai depender do esqueci a palavra agora. Da atualização da tabela, né? Então aqui tem a tabela
a tabela periódica, né? A gente começa daqui pelo hidrogênio, aí, e a gente vai subindo em número crescente. Então, começa aqui com o hidrogênio, passa para o hélio, tem número atômico 2, aí veja aqui nessa tabela, como eu falei, às vezes desloca, tá vendo? Como é que está aqui a simbologia aqui? Ó. Então, o número atômico está aqui acima, mais à esquerda, o símbolo atômico no meio, geralmente a tabela traz a legendinha. Às vezes o professor, na hora da prova, quando coloca a tabela periódica, ele apaga a legenda para vocês. Vocês têm que saber, né? O símbolo atômico, o nome, lítio, e aqui embaixo o peso atômico. O peso atômico, ou o que ele chama aqui o número de massa do isótopo mais estável. Por que isso? Porque tem alguns elementos químicos, né, que tem os isótopos, né? O que são os isótopos? Os isótopos, lembra lá do começo do ano, são aqueles átomos que têm o mesmo número de prótons, mas têm massa e número de nêutrons diferentes, né? Então tem alguns elementos químicos que têm os seus isótopos, né? Ou seja, que vão ter o mesmo número de prótons. O cloro tem isótopo, o carbono tem isótopos, mas vai variar o número de massa, né? Então, por exemplo, o isótopo do cloro e do carbono, o isótopo do cloro tem número de... Ai, meu Deus, eu tudo aqui sem querer. O do cloro, deixa eu achar o cloro aqui 17. Por exemplo, o cloro ele tem isótopos, né? Os isótopos vão ter o mesmo número de prótons, né? 17. Então, os isótopos do cloro têm 17, mas eles vão mudar o número de massa. Ou seja, eles têm elementos que têm massa 35 e elementos que têm massa... Tem um isótopo que tem o cloro 37, né? Que ele tem massa 37. Então, geralmente, o número de massa dos átomos representa mais ou menos a diferença relativa entre as massas dos dois isótopos, né? É por isso que a gente vê o número quebrado às vezes, né? Porque a gente vai ter essa diferença relativa entre os dois, né? Certo? Aí, por isso que essa massa vem assim, 35,45. Mas, geralmente, as questões ou você arredonda ou a questão diz quanto você deve considerar a massa. Mas aí você faz um cálculozinho da ocorrência da ocorrência desses elementos naturais, e faz um cálculo da porcentagem deles, divide, ou seja, faz uma continha lá, que não é do mais importante a gente se saberem, não, certo? Mas, de toda forma, no livro de vocês tem esse cálculozinho, que você vai pegar a diferença entre a massa atômica de cada um dos isótopos, né? Aí vocês fazem um cálculo sobre a ocorrência deles na natureza, e multiplica e divide por soma, divide por 100, e aí você vai achar esse valor aproximado, que é de 35,45 ou 35,5, né? Então, essas massazinhas aqui, elas vêm com diferença por causa da diferença entre os isótopos que que a gente encontra na natureza, certo? O que é que perguntaram? A Ariel. Bom dia, Ariel. Quem foi que entrou aí? Ariel e Milena, né? Eu vou tirar as fotos de vocês. Ariel e Milena. Pronto. Tire as fotos, certo? Então a gente vai ter aqui a tabela periódica, né? Então os elementos químicos estão seguindo aqui a ordem crescente. Então começa aqui o hidrogênio, aqui o número atômico é 1. Então seguindo, só observar aqui 2. Aí desce aqui para o lítio 3. 4 berílio, 5 boro, 6 carbono, 7 nitrogênio, 8, 9, 10. Vou seguindo até chegar no 118 aqui, que é o organoanessônio, que é um gás, certo? Então veja que vocês vão seguindo aqui, olha, a ordem crescente e número atômico. A gente tem essas duas linhas que escapam aqui embaixo, tem uma aqui, outra que eu vou cortar aqui embaixo, mas já vou mostrar a tabela, que essas linhas que estão aqui soltas aqui embaixo, 57, 58, eles ficam aqui nesse espaçozinho aqui, ó. Então tem aqui o bário 56, depois aqui vai do 57 até o 71. Por que colocar nessa linha aqui embaixo? Para que a tabela não fique muito esticada, né? Ou seja, para que ela não fique grande demais de um lado para o outro. Aí desceu essa linhazinha, mas se vocês observarem aí, ele vai seguir aqui. Então, bário 56, aí ele vem lantânio, 57, sério 58, aí vai seguir até o lutécio 71 e volta para aqui.
Hafnium, 72, tântalo, 73, tungstênio, 74, 75, rênio. E aí segue. A mesma coisa aqui nessa outra linhazinha aqui depois do rádio, né? Vai do 89 ao 103 e segue nesse caminhozinho aqui. Então aí tá a tabela periódica para vocês. Professor, eu vou precisar decorar a tabela periódica inteira, vou ter que saber o nome de todos os bichos, o símbolo de todos os bichos. Eu não vou cobrar isso, não. No primeiro ano, vocês vão precisar provavelmente saber. Decorar a tabela periódica, ou aprender a tabela periódica. Mas aqui o que eu quero saber é que vocês vão precisar, que vocês aprendam a se localizar e localizar os elementos químicos, ou seja, saber porque eles estão nessas ordenzinhas aqui, saber ler o símbolozinho deles, olha, mesmo que não venha com a legenda, você saber que aqui em cima é o número atômico, que aqui é o símbolo, o nome dele, aqui embaixo é a massa atômica, coisa atômica, que não está exata aqui por causa dos isótopos, né? Isso aqui é o valor, o número da massa atômica do isótopo mais estável, ou seja, você vai ter aqui uma proporçãozinha de acordo com a ocorrência deles, né? Mas geralmente a gente trabalha com ele arredondado. E pronto. Saber se localizar, saber ler a tabela periódica, né? Se você conseguir achar mais ou menos, dizer qual é o elemento químico de número 41. Então você tem uma noção mais ou menos de onde ele está. Número atômico. Encontre na tabela periódica o elemento que tem número atômico 48. Aí você vai e acha que você sabe que esse númerozinho aqui em cima é o número atômico, é o cádmio. Lá encontre na tabela periódica o elemento que tem 82 prótons em seu núcleo. Aí você sabe que esse 82 aqui é o número atômico, é o número de prótons, né? Então você está aqui o chumbo. Aí você descobre aqui que é o chumbo, certo? Então saber se localizar na tabela periódica e saber que na tabela periódica, primeira coisa que a gente, primeira coisa não, mas mais uma coisa que a gente vai aprender agora na aula de hoje, é que os elementos da tabela periódica, eles apresentam propriedades, ou seja, eles têm algumas propriedades semelhantes. Então, esses elementos químicos, eles estão também separados dessa forma na tabela periódica, porque eles apresentam algumas propriedades, eles têm algumas propriedades em comum. Então, aqueles elementos que têm propriedades em comum, né, estão agrupados juntos, certo? Então, como é esse agrupamento aí de elementos da tabela periódica? Como é que esses bichos estão agrupados aí? A gente aqui no ano, a gente vai estudar alguns grupos, certo? Os principais grupos, que eles vão estar agrupados dessa forma aqui, olha. Então, aqui a gente estou aqui separando aqui nas cores, olha, a tabela periódica, de acordo com as propriedades que esses elementos químicos eles vão ter, propriedades mais gerais, certo? As separações dos grupos mais específicos, a gente não vai ver aqui agora não, certo? Então a gente vai separar os elementos na tabela periódica, a gente vai separar eles principalmente em alguns grupinhos. O hidrogênio, aqui sozinho, certo? É um grupinho, não é um grupo, mas é que ele está sozinho. Os metais, que são todos esses elementos químicos que estão aqui em rosa. Todos esses elementos aqui são os elementos que a gente chama de metais, certo? Aí aqui está separado em dois grupos, o azul e o verde, que são os semimetais e os ametais. Para a gente aqui no nono ano, a gente vai estudar eles como os não metais. Então, os azuis e os verdes, que são os semimetais são os azuis, e os ametais, que são os verdes, a gente vai estudar eles como um grupo só, que a gente vai chamar eles de não metais, certo? Por quê, professor? Porque é a nomenclatura mais atual. Estou botando isso aqui porque tem algumas tabelas periódicas que vêm separado aqui. Semimetais e ametais. Mas a gente vai estudar eles como um grupo só, que são os não metais, né? Então, tem o hidrogênio, os metais, os não metais, que são os semimetais e os ametais, os não metais, né, que são aqui o azul e o verde, e os gases nobres, que são essa coluna aqui final, né? São esses principais grupos de elementos químicos que a gente vai estar classificando aí na tabela periódica por suas propriedades, certo? Então, quais são as principais propriedades de cada um desses elementos químicos, né?
Então, os metais, que são esses aqui que tem o maior número de elementos químicos, a grande maioria dos elementos químicos são metais, né? Aí a gente vai ter ferro, alumínio, ouro, sódio, magnésio, cálcio, potássio, rádio, o que mais tem aí? Urânio, chumbo e por aí vai. Veja que essa tabelinha que ela é mais curta, tá vendo? É porque não tem esses elementos químicos. Tem outra linha aqui embaixo, que vai até aqui ao final. Essa aqui é mais antiguinha, mas aqui foi o esquema mais bonitinho que eu achei para mostrar para vocês. Quais são as propriedades de todos esses elementos químicos que estão aí em roxo ou rosa? Que são os metais. Todos os metais, eles apresentam quais são as propriedades que eles têm. A gente estudou algumas propriedades lá atrás, né? Todos eles têm brilho, ou seja, eles apresentam brilho. É uma propriedade comum a todos os metais. Todos eles têm ductibilidade. O que era a ductibilidade? Que a gente falou lá das propriedades da matéria. Todos eles podem ser transformados em fio. Então, a ductibilidade é a propriedade que o elemento químico pode ser transformado em fio, certo? Então, veja, eles apresentam brilho, eles podem ser transformados em fios, eles apresentam ductibilidade, eles são condutores, ou seja, todos os metais, eles são bons condutores de calor e de eletricidade, certo? Então, eles são bons condutores de calor e eletricidade. Quase todos eles estão no estado sólido e temperatura ambiente, ou seja, 25 graus Celsius, a gente encontra todos esses elementos químicos no estado sólido. Então, temperatura e pressão ambientes, eles vão estar todos no estado sólido, com exceção do mercúrio, né? O mercúrio, que é o HGzinho aqui, o mercúrio, deixa eu botar só aqui no cabelo da tabelinha. Vocês verem aqui, o mercúrio, que também é fácil aqui ver, o HG80 aqui, o mercúrio, ele é o único metal que a temperatura ambiente está no estado líquido, o mercúrio Hg, certo? Todos os outros metais, eles se encontram no estado sólido. O mercúrio é aquele, quem já viu um termômetro, não sei se é um termômetro eletrônico, aquele termômetro que tem um líquidozinho prateado dentro, né? Esse termômetro mais antigo, aquele líquido dentro é o mercúrio, certo? Então, o mercúrio é o único metal que já viu, né, Ariel? O mercúrio é o único metal que em temperatura e pressão ambiente está no estado líquido. Fora o mercúrio, todos esses outros rosinhos aqui, ou roxos, acho que é rosa, né? Se vocês preferirem, estão no estado sólido. Então, essas são as propriedades dos metais. Então, eles apresentam brilho, têm ductibilidade, ou seja, são transformados em fios, são bons condutores de calor e eletricidade, se apresentam no estado sólido, em temperatura e pressão ambiente, com exceção do mercúrio, e também são maleáveis, ou seja, apresentam maleabilidade, né? Ou seja, eles podem ser moldados, certo? É por isso que geralmente fio de cobre, o fio são de metais, porque os metais são mais facilmente transformados em fios, né? É por isso que a gente geralmente usa o cobre, porque usa o cobre para fazer fio. Porque ele é um metal, né? Metal tem ductibilidade, tem facilidade de virar fio, e ele também é bom condutor de eletricidade. Geralmente na natureza, os metais eles são encontrados na forma de minérios, né? E a partir daí eles são extraídos. Certo? Então esses são os metais e as propriedades dos metais. Os não metais, que são esse aqui, o azul e verde, né, que está aqui semimetal e ametal, os não metais são esse pequeno grupozinho aí, que são dos elementos não metálicos, né, por isso que chama de não metais. Por quê? Porque eles não têm as propriedades dos metais. Então, todas as propriedades dos metais que a gente viu, os não metais são basicamente o contrário. Né? Nesse grupo aí que tem alguns elementos químicos bastante importantes, né, que a gente fala muito, é o carbono, nitrogênio, fósforo, enxofre, iodo, selênio, bromo, oxigênio, cloro, nitrogênio, flúor, e por aí vai. E que, coincidentemente ou não, os não metais são os elementos químicos que têm uma maior, por mais que a gente tenha, a maioria dos elementos químicos são metais, mas os não metais são os elementos químicos mais abundantes na natureza, certo? Então, esses aí, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, iodo, cloro, enxofre, que é o S, né, selênio,
o bromo, cadê o bromo? Bromo. Eles são os elementos que são mais abundantes na natureza, ou seja, são os que a gente encontra em maior quantidade. Então, por mais que eles não sejam, os não metais sejam em números do total de elementos químicos, os químicos são menos, né? Em menor quantidade, mas em abundância na natureza são os elementos químicos que a gente encontra em maior quantidade na natureza. E eles basicamente têm, como eu falei que os metais eles são encontrados em minérios, né, misturado com outros elementos químicos, né, os não metálicos eles podem ser encontrados combinados com outros elementos químicos, não só na forma de minerais, né, mas você pode encontrar eles combinados com outros elementos químicos, né, então gás carbônico, que é o carbono com oxigênio, mas a gente estuda isso mais para frente, sem pressa. Né? Antigamente eles eram chamados de ametais, né, como está aqui todos eles, né, mas hoje em dia a nomenclatura dos não metais. As características deles são, como eles são não metais, então você quer dizer o quê? Que as características deles são inversas às dos metais, ou seja, eles são contrários dos metais. Não. Então eles não apresentam brilho metálico, a grande maioria deles são mal condutores de calor e de eletricidade, né, a gente pode chamar eles de isolantes, eles não apresentam ductibilidade, eles não apresentam maleabilidade, e você encontra eles em vários estados físicos da matéria, em temperatura e pressão ambiente. Né? Então, se você sabe as propriedades dos metais, você automaticamente sabe as propriedades dos não metais, que é o contrário. Né? Então, não tem brilho metálico, não apresenta ductibilidade, não apresenta maleabilidade, não são bons condutores de calor e eletricidade, se apresentam em vários estados físicos, em temperatura e pressão ambiente. Certo? Então, você sabe, o outro é o inverso. Temos aqui essa colunazinha aqui, desses elementos aqui, que são chamados gases nobres. Os gases nobres, esses elementos aí, eles são chamados de gases nobres por quê, né? Que é o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio, o radônio, e tem aquele artificial, o OG aqui, o artificial, que é artificial, né? Que foi produzido pelo ser humano. Os naturais são esses. Eles são chamados de gases nobres. Eles são chamados de gases nobres por quê? Primeiro, porque todos eles são gases, né? Ou seja, em temperatura e pressão ambiente, eles estão no estado gasoso, é por isso que eles são chamados de gases. Eles são chamados também de gases nobres por quê? Porque eles são extremamente raros, ou seja, eles têm pouca quantidade na natureza, eles são pouco abundantes. Eles são chamados de gases nobres por quê? Porque eles não se combinam com nenhum outro elemento químico da natureza. Então, os gases nobres eles são sempre encontrados sozinhos, ou seja, os átomos deles não se combinam com átomos de outros elementos químicos e nem se combinam com átomos deles mesmos. Né? Ou seja, um elemento químico ele não se liga com nenhum outro elemento químico. Então, você não tem um gás nobre ligado com outro gás nobre, isso não acontece. Nenhum gás nobre ligado a outro elemento químico. Então, os gases nobres são chamados por isso, porque eles são raros, porque eles são poucos, né? Ou seja, eles acontecem em pouca abundância, eles são raros, né? E eles também são, por isso chama de nobre, porque eles são metidos, né? Eles não se combinam com nenhum outro elemento químico na natureza, né? A não ser em condições muito especiais, laboratoriais, certo? Esses gases nobres são aqueles letreiros luminosos de neon, né? Por exemplo, aqueles carro de carro, né? Velozes e Furiosos, aquele negócio de neon que fica brilhando embaixo do carro. É por causa do neon, né? Que é um gás. Tem o hélio, né? Que enche aqueles balões de festa que quando você inala fica com aquela voz esquisita. E por aí vai. Então tem vários outros aqui gases nobres que têm suas propriedadezinhas, certo? Então esses são os principais grupos que a gente tem aqui, os metais, os não metais e os gases nobres. Faltou quem aqui? Faltou o hidrogênio. Veja que o hidrogênio está aqui branco. O hidrogênio, porque o hidrogênio fica sozinho aí, ele não tem grupo, ele é um isolado. Porque o hidrogênio ele não se enquadra na classificação de nenhum outro desses elementos químicos, né? O que eu quero dizer com isso? Porque o hidrogênio ele tem algumas propriedades que são metálicas, ele tem algumas propriedades de não metais, ele tem algumas propriedades de todos os elementos dos outros grupos. Como ele tem um pouquinho de cada um, ele foi isolado, ou seja, o hidrogênio
não é metal, não metal, não é gás nobre, porque ele não se encaixa em nenhum dos grupos, ou seja, as propriedades de hidrogênio não permitem entrar em nenhum grupo, porque ele tem um pouquinho de cada um, né? Então, o hidrogênio acabou ficando isolado, né? E a gente tem essas duas séries aqui, que eu falei há pouco, né? Que é a série... Eita, Jesus, que é a série dos lantanídeos, que fica aqui, ó, ele começa aqui, e a série dos actinídeos, que começa aqui nessa linhazinha aqui, né? Essa série dos latanídeos, porque ele começa inicia com latânio, né? O lantânio, que é esse LA aqui, e actinídeos, porque começa com actinídeo, né? Com actínio, que é esse elemento aqui. Então, eles todos aqui são metais, veja a cozinha dele, mas é porque que eles ficam aqui nessa partezinha aqui de baixo. É para a tabela periódica ela não se esticar, né? Ou seja, para ela não ficar muito grande lateralmente, né? Ou seja, para que ela não fique muito esticada. Então, para não ficar muito esticada, se colocou ela aqui embaixo, dentro dessa casinha aqui, certo? Mas são todos metais, certo? Não são um grupo específico, não. São todos metais, são dentro dos metais aqui. Então, para a tabela periódica não ficar muito esticada de um lado para o outro, certo? Para ela não ficar grande demais, eles foram colocados nessa parte de baixo. Mas eles são metais, certo? Eles estão aí agrupadinhos no grupo dos metais. Então, se não tivesse colocado a tabela periódica, ia ficar muito esticadona, né? Aí ia ter que pegar um papel dobrar, para vocês poderem observar a tabela periódica. Mas aí, nesse caso, essas duas séries aí fazem parte de metais, né? Então, a primeira coisa que vocês aprenderam hoje é classificar os elementos químicos, ou seja, a parte dessas propriedades. Então, a primeira coisa que vocês têm que aprender, que vocês aprenderam hoje, é ver como é que os símbolos, dado o símbolo dos elementos químicos na tabela periódica, e outro, saber que esses elementos estão aqui nessa posição na tabela periódica, além deles virem sendo organizados em número crescente, justamente para poder agrupar os elementos químicos que têm as mesmas propriedades. Ou seja, então, por isso que o hélio ele já não vem logo aqui depois, porque o hélio já não vem aqui coladinho depois do hidrogênio, justamente para a gente poder posicionar ele aqui nessa última coluna, que são de todos os gases nobres, certo? É por isso porque é aquela pergunta que a gente já se fez quando olha para a tabela periódica. Por que a tabela periódica simplesmente não é um quadrado, né? Porque ela segue esse desenho aqui, que ela não vai seguindo um quadradinho com os elementos químicos. É justamente para a gente poder deixar próximos na tabela os elementos químicos que têm as mesmas propriedades. Ou seja, se eu tivesse colocado o hélio juntinho aqui coladinho do lado do hidrogênio, ele ia ficar afastado dos outros gases nobres. Então, ela tem esse design, né? A tabela periódica tem esse design para que os elementos químicos que têm as mesmas propriedades de metais, não metais, gases nobres, eles estejam mais próximos possíveis para que a tabela fique mais organizada. E quando a gente for estudar e quando a gente for buscar encontrar os nossos elementos químicos, a gente já vai saber onde eles estão agrupadinhos. Então, a gente vai saber que esses aqui que estão nesse cantinho na direita aqui próximo são os não metais, que eles têm as propriedades em comum. Os que estão desse lado aqui da tabela, no centro e mais para a esquerda, os metais, e esses a última coluninha aqui, que é a coluna 18, que é a famíliazinha dos gases nobres. Pessoal, vocês conseguiram entender as propriedades aqui da classificação dos elementos químicos? Tem dúvida? Tranquilo, né, Ariel? Todo mundo entendeu, né? Carla, sim, também, ótimo. Gente, tá. Se vocês tiverem dúvida, vocês falem, viu? Porque, tudo bem que todo mundo entendeu? Porque ler essa tabela periódica aqui, a gente vai usar ela daqui até o final do ano. Então, se vocês conseguirem se encontrar na tabela, entender cada coisa que está aqui nela, fica mais fácil para vocês, né? Os próximos assuntos que vão se dar daqui até o final do ano. Pronto. Aí, próxima quarta, quarta-feira, né? Na próxima aula de Química, a gente fala mais um pouquinho sobre algumas coisas a mais que a gente sabe na tabela periódica, né? Vamos entender por que os elementos estão distribuídos nessas filas, nessas linhas, né? E nessas colunas. Então, a gente vai aprofundar mais algumas coisas na tabela periódica. Beleza?
Então, por enquanto é isso. Mais tarde a gente volta. Ah, Lourdes, tá certo. Não tinha nem visto que você estava aí. Deixa eu até tirar sua falta, viu? Cadê Lourdes? Vou tirar. Tinha nem visto que você tinha entrado, Lourdes. Tá certo, Lourdes. Eu entendo. Esse negócio de internet é uma complicação mesmo. Tchau, até já. Até a aula de física mais tarde. Já tirei sua falta, viu, Lourdes? Tchau.